Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje eu estava lendo aqui a palavra do Senhor e eu me deparei com um versículo que eu não estou acostumada a meditar em cima dele. Na verdade, eu nunca tinha parado para analisar melhor esse versículo. E a palavra de Deus é muito interessante porque você lê várias vezes o mesmo texto e cada vez que você lê, você tem uma mensagem sobre aquilo. E embora seja um versículo que eu não estou muito acostumada a meditar em cima dele, quer dizer, eu nunca tinha meditado em cima dele, ele está dentro de um contexto que a gente está muito acostumada a ver e a falar sobre ele, que é sobre Elias e o rei Acabe, né? Esse livro de Reis, tanto Reis 1 quanto Reis 2, ele fala não especificamente da parte política dos reinados. Ele fala sobre a parte espiritual dos reis. Vocês já perceberam isso? Eles atentam mais pela desobediência de cada rei. Porque esses reis que são falados nesses dois livros da Bíblia, eles são reis que vêm de uma trajetória, que vêm de uma linhagem de reis que entraram para reinar, mas não propriamente escolhidos por Deus. Eles entraram por ludibriar, eles entraram porque tinham influência, porque eram inteligentes, por vários motivos, mas não exatamente porque foram indicados por Deus. E a gente sabe que quando as coisas elas são direcionadas por Deus, elas têm tudo para dar certo. Mas quando as coisas fogem daquilo que o Senhor escreveu, daquilo que o Senhor planejou, as chances de dar errado é muito grande. E de todos os reis que são citados nesses dois livros, Acabe talvez não, Acabe com certeza, acho que foi o que mais desobedeceu, foi o mais cruel, foi o mais desobediente e foi o que fez o povo passar por mais problemas, sabe? E quando a gente vê esse versículo aqui, em especial, né, onde Elias fala para o povo, eu fiquei pensando sobre isso e tentei jogar essa situação para os nossos dias, para os dias de hoje. Porque Acabe, ele pela desobediência dele e porque ele vinha também de um pai que tinha feito também apostatado da fé, ele tinha também desobedecido a Deus, ele continuou nessa vida, né? Ele casou com Jezabel e ele trouxe para lá, para Israel, ele trouxe a mistura de religiões, ele trouxe a idolatria, ele favoreceu que o povo desobedecesse. Obviamente que cada um tinha a sua liberdade de escolher. Eu posso seguir aquilo que o meu rei está fazendo, né? E eu posso seguir aquilo que eu já estou acostumada, o Deus que eu conheço, o Deus verdadeiro que eu conheço. Enfim. Mas as atitudes de Acabe, ele fez com que o povo de Israel tivesse uma abertura muito grande para a idolatria e para as falsas, para fé em outros deuses, e ele fez uma bagunça muito grande. Muita gente permaneceu na sua fé inabalável, mas muitos apostataram, muitos mesmo. E por conta disso, aconteceu, por exemplo, um fato muito difícil, que foi Elias chegar para Acabe e falar para Acabe que eles ficariam muito tempo sem ter chuva, que haveria uma seca muito grande, né? E o povo, sem dúvida nenhuma, sofreu muito com essa situação, mas permanecia naquela mesma forma. Tinham aqueles que
continuavam a confiar, continuavam com a sua fé inabalável, inclusive dentro do reino de Acabe, porque nós temos o exemplo de Obadias, né? Obadias servia o rei, era um cara de confiança do rei, mas ele continuava com a sua fé inabalável, mesmo estando ali perto de pessoas que, né, cultos pagãos, adoração a Baal, enfim, e já tinham vindo, né, o povo todo lá de Jezabel, convivendo com Jezabel, mas ele ainda conseguiu fazer uma coisa assim muito boa, que a Bíblia relata que ele conseguiu pegar 100 dos profetas, 100 profetas de Deus, e esconder na caverna, né? Quando chega nessa parte aqui, aonde Elias fala isso aqui para o povo, foi quando Elias procura Obadias e fala: Obadias, eu preciso estar com Acabe. E Obadias fica preocupado e fala: não, pelo amor de Deus, eu já te livrei, eu finjo que não te encontro, eu, né, falei que nunca te vejo, como é que eu vou chegar agora e falar assim: encontrei Elias, né? Mas ele falou assim: eu vou ser morto. Mas Elias falou assim: não, vai, porque Deus está nesse negócio, eu preciso estar lá, porque eu preciso obedecer a Deus, e Deus mandou que eu estivesse com Acabe. E Obadias vai lá e fala, e quando Elias chega para Acabe, ele é chamado, sabe de quê? És tu o perturbador de Israel? Então, ele é recebido, Elias, profeta de Deus, ele é recebido como um homem que traz maldição para aquela cidade, para aquele lugar. Ele é um homem que traz notícias ruins, e Acabe, ele não queria ouvir aquilo que Deus estava falando. Ele queria ouvir só coisa boa. E os profetas de Baal é o que mais faziam, né? Só falava coisa boa, vai estar tudo certo, vai estar tudo bem. E às vezes a gente quer encobrir aquilo que o Senhor está falando para nós, e a gente vive numa mentira. Só que chega um ponto em que o Senhor fala para a gente assim: até quando você vai ficar entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar em cima do muro? Ou você me serve, ou você serve o mundo. E aqui, onde Elias falou: leva todo o povo para o Monte Carmelo, foi aquela a oportunidade que o Senhor colocou ali, e falou assim: agora vocês vão ver quem é Deus. Que foi quando os profetas de Baal, né, eles apresentavam sacrifícios, e o meu sacrifício que o Senhor vai receber. E Elias falou: vai lá, beleza, isso aí. E depois, quando chega Elias, e Elias apresenta o sacrifício, o Senhor toma o sacrifício de Elias, e aí todos puderam ver a quem Deus estava falando, com quem Deus falava. Então, você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Se você fez uma escolha por Cristo, se você fez uma escolha por viver com o Senhor, não fique entre dois pensamentos. Você vai ser chamado, como Elias foi, de perturbador de Israel, de errado. Mas benditos sejam aqueles que são perseguidos por amor a Cristo. Então você tem que ficar feliz. Muitas vezes as pessoas, elas deixam de seguir a Jesus, ou de testemunhar de Jesus, porque elas não querem que as pessoas fiquem achando que elas estão fora da moda, que o papo delas é chato demais, ou então que ela é chata. Eu prefiro ser chata de Cristo do que apostatar da fé, e depois, quando chegar lá no final das contas, o Senhor falar assim: eu nem te conheço. Então, o que eu quero frisar nesta meditação é:
Até quando ficareis entre dois pensamentos? Não fique. Não fique. Porque nós temos uma coisa assim que eu considero um presente de Deus. Eu considero um carinho tão grande de Deus com a humanidade, que foi Ele não ter nos feito robôs. Ele nos deu a escolha. Você é feliz por isso? Por você ter a capacidade de pensar, analisar, refletir e escolher? Aquele povo daquela época, eles tinham a mesma capacidade que nós temos hoje. E eles tinham várias escolhas assim como temos hoje. Aqueles que escolheram a Deus, eles tinham a experiência deles e eles, tenho certeza que eles não se arrependeram. E nós temos um exemplo, isso foi um exemplo, mas no dia a dia deviam ter vários outros, que foi a viúva de Sarepta, que está dentro desse contexto aqui, dessa época aqui de Acabe, de Elias, e que ela, sem nada, ela recebeu Elias, e ali, além da fidelidade dela, da obediência dela, ela ainda depois ela pôde ver um maior milagre na casa dela, que foi a volta do filho dela. O filho dela estava morto. Então, isso prova que quando o Senhor fala alguma coisa para você, quando o Senhor te instrui em alguma coisa, quando você entende aquilo que o Senhor está falando para você e você aceita aquilo para sua vida, você não vai se arrepender. Elias passou por grandes sufocos. Elias passou, ficou na caverna, ficou depressivo até. Ele é homem. Ele é humano. Mas o Senhor honrou a fé de Elias, o Senhor honrou a fé da viúva de Sarepta e tantos outros que permaneceram na fé. Mas aqueles que abdicaram dos princípios cristãos e se foram influenciados pela apostasia do reino e seguiram o rei na sua apostasia, com certeza o fim deles não foi bom, porque o fim de Acabe não foi bom e de Jezabel foi pior ainda. O Senhor tem promessas para a sua fidelidade. Mas Ele te pergunta, até quando estareis entre dois pensamentos? Prefira sempre estar no lado do Senhor. Prefira sempre estar no lado do Senhor. Não importa o que as pessoas pensem de você. Escolha sempre o pensamento de estar com o Senhor, de servir ao Senhor e de ser fiel aos seus princípios. Os princípios do Senhor, eles nos fazem ter uma vida reta e de ter um desfecho excelente. Tá bom? Beijo para vocês.